Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. É o último domingo para a igreja. E esse último dia do ano lembra um outro último dia, o último dia da humanidade, o último dia que será um dia de julgamento. Nesse Evangelho, Jesus aparece ali solenemente sentado em seu trono como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como aquele que tem em suas mãos o poder de julgar a cada um de nós. O poeta Dante disse a respeito desse dia: ali diante do Rei seremos julgados pela nossa capacidade ou pela nossa incapacidade de amar. Em outras palavras, se não amamos aqui nesse mundo, se não compartilhamos esse amor com os outros, não seremos expostos à plenitude, à totalidade desse amor. É muito interessante nesse Evangelho, acima de qualquer outra coisa, é que Jesus fala para, claro, uma figura de linguagem, né? Cabritos e ovelhas. E nem os cabritos e nem as ovelhas reconheceram
que amaram ou deixaram de amar o Senhor. Jesus passou pela vida deles e eles não perceberam. Por isso eles perguntam, né? Quando foi, Senhor? Quando foi que o Senhor passou na nossa vida e nós não te reconhecemos? Então isso é compreensível. Jesus está presente em cada aspecto de nossa vida e nós não necessariamente percebemos a mão de Deus, ou só percebemos nos momentos bons, né? Está tudo florido, né? Está um pôr do sol maravilhoso, olha o que Deus fez, né? Olha o que Deus fez. Numa catástrofe nós achamos assim, Deus não está aqui. Deus também está ali na catástrofe. Deus também está nos dias maus, não só no pôr do sol bonito que nós colocamos no Facebook e dizemos, olha a criação de Deus. Não é nada de poesia. Deus está em todos os momentos da nossa vida, inclusive os dias sem sol. Então a única coisa, o único problema nosso é que Ele esteve presente, Ele está presente em nossa vida e nós não o reconhecemos. É fácil ver Jesus, por exemplo, na igreja. É fácil ver Jesus na Eucaristia, quando está exposto o Santíssimo Sacramento, nós falamos, Jesus está ali. Ora, por que nós não reconhecemos que Jesus está também no outro, na pessoa de um irmão? Por que os nossos olhos não se acostumaram a ver Cristo no outro? Quando vemos, por exemplo, um sofredor de rua, os nossos olhos olham para ele e dizem assim, esse é um vagabundo, é um drogado, é um preguiçoso. Mas quem vê nele o Cristo? Nós não conseguimos ver o Cristo na esposa, no marido, quando eles tiveram um dia ruim, né, e que deveríamos ter paciência de suportar esse lado ruim. Eu não preciso dizer para vocês que num relacionamento não são todos os dias flores. Não preciso dizer para vocês. Mas no dia que tiver espinhos, que você reconheça Cristo no outro. É tão difícil reconhecer Cristo naquela mulher histérica ou naquele marido violento, né? É tão difícil, mas essa é a ordem de Jesus, é o jeito que Jesus falou. Ele está também nessas pessoas. Ele está presente também naquelas pessoas que parecem drenar as nossas energias, né? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa está com uma energia ruim, fique do lado dela. Fique do lado dela, né? Até nela Cristo está. Cristo está nela. O filho adolescente problemático, a pessoa da nossa comunidade que nós temos que suportar, o marido ou a esposa com seus defeitos, e sim, porque estas pessoas é que são o Cristo. Cristo está presente naquelas pessoas que são piedosas, nas pessoas que são bondosas, que frequentam grupos de oração, mas também está presente naquelas em que certamente não reconhecemos a sua presença. Se nós agredimos o outro, é porque nós ainda não vemos nele o Cristo. Não vemos. A gente vê Jesus aqui no presépio, aqui no sacrário, mas não vemos ali do nosso lado. Imaginou no dia do juízo final, nós vamos dizer isso? Senhor, nós não te conhecemos. O Senhor passou todos os dias perto de nós e nós não te reconhecemos. A Madre Teresa de Calcutá, ela fez um comentário sobre esse evangelho que eu gostaria de ler para vocês. Ela diz o seguinte: no último dia da nossa vida sobre a terra, não seremos julgados pelo número de diplomas que conseguimos obter, pela quantidade de dinheiro que conseguimos ganhar, ou por qualquer grande coisa que conseguimos fazer. Seremos julgados por: tive fome e não me desses de comer,
Estive nu e não me vestiste, sem lar e não me acolheste. Depois a Madre Teresa continua: famintos não apenas de pão, mas de amor, nus não apenas de roupa, mas também de dignidade, de respeito, sem lar, mas não somente um lar feito de tijolos, sem um lar porque sofreram rejeição. Ela termina dizendo: estes são o Cristo em um aflitivo disfarce. Estes são o Cristo em um aflitivo disfarce. De muitas maneiras, meus irmãos, esse Evangelho é muito perturbador. Nós somos perturbados por um Evangelho que nos diz que no último dia Ele vai nos lançar no rosto uma realidade. Você vai chegar diante dele e falar: Senhor, aquela desculpa que nós damos aqui, é a mesma desculpa que nós vamos dar lá. Ah, Senhor, olha, o Senhor me deu uma família, cuidei da minha família, cuidei dos meus filhos. Aí Jesus vai olhar para você e vai falar: você falhou. Já imaginou? Você chegar lá e Jesus falar para você: você falhou, não porque você evitou o pecado, mas também porque falhou nas suas ações diárias. Você não será julgado pelas palavras que você disse diante do Santíssimo ou diante da imagem de Nossa Senhora. Você vai ser julgado pelas palavras duras que você falou ao seu irmão. Essas palavras que vão nos julgar. Esse Evangelho, meus irmãos, também nos perturba, porque não conseguimos largar a ideia de que seguir Jesus não significa segui-lo rezando. Não é rezando que nós estamos seguindo Cristo. Nós somente o seguimos quando podemos falar que conseguimos amar as pessoas difíceis que Ele colocou em nosso caminho. Você é capaz de fazer isso? Aquela pessoa na sua vida que você não suporta, você pode dizer: foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida. Sabe daquelas pessoas que é melhor desviar-se delas? Professar a fé demanda fazer uma clara e decisiva integração da nossa vida a Cristo. Cada fibra do nosso ser tem que estar ligada a Ele, como se fôssemos um só. Isso significa que não deveria existir uma única situação em nossa vida em que recusamos reconhecer a presença do Cristo em um outro que Ele colocou em nosso caminho. Meus irmãos, na solenidade de Cristo Rei, na conclusão do ano da Igreja, somos solicitados a questionar seriamente o significado de Jesus Cristo em nossa vida. Somos solicitados a questionar a nossa visão de mundo, né? A visão que nós temos do mundo. Afinal, nós vemos o mundo pleno de Cristo. Vemos aqueles que também, como nós, são amados por Cristo como pessoas em que o Cristo está especialmente presente. Podemos estar tão presos à nossa visão de Cristo que naquele dia teremos uma surpresa desagradável. Lá onde Ele parecia estar, olha, cuidado com isso. Lá onde Jesus parece estar, Ele não está. Eu vejo todo mundo se orgulhando, né, e falando com todas as letras: ah, Deus está comigo, Deus está comigo. Mas eu olho e falo assim: não está. Então, às vezes, nós achamos que Ele está no lugar, Ele não está. E naquele lugar onde nós falamos: lá Cristo não está, ali Ele está. Ali Ele está. O Papa Francisco vai fazer uma viagem suicida. Ele vai para Mianmar. Ele vai lá onde parece que Deus esqueceu, né? Onde parece que o Cristo não está.
Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas, as mulheres foram violentadas, e as suas casas foram queimadas, e eles foram obrigados a sair dali para buscar refúgio em outro país. O Papa vai lá. O Papa vai lá. Que sinal bonito de ver. Eu acho que Cristo faria a mesma coisa. Lá onde Cristo não podia estar, lá Ele estava. Tem uma cidade dos Gesarenos, Guedarenos, era uma cidade onde os judeus não colocavam pé. Era uma cidade que comercializava porcos. Imagina, porco para o judeu é um porco, né? É um bicho imundo, é um bicho que representa a ausência completa de Deus. Aonde Jesus foi? Naquela cidade. Então Jesus vai ficar naqueles lugares onde achamos que Ele não está. E será que nós o reconhecemos? Vamos fechar os nossos olhos e abaixar a nossa cabeça. É uma pergunta que todos nós agora podemos fazer. Em que lugares, que pessoas nós temos em nossa vida que parece que Jesus não está? Que lugares em nossa vida que parece que Jesus se esqueceu? Que lugares temos andado? Ou que pessoas nós temos visto e que dizemos assim: essa pessoa não tem Deus? Que pessoas nós rejeitamos porque sentimos ou pensamos que essa pessoa, ou julgamos que essa pessoa não é digna, porque essa pessoa não parece ser de Deus. Quem são essas pessoas? Hoje mesmo tratemos de vê-las, porque um dia o Cristo vai passar por nossa vida, no dia do juízo final, e nós seremos então forçados a ver. E para que não passemos por isso, por essa humilhação diante de todos, toda a humanidade, peçamos ao Senhor que nos dê olhos para enxergar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,